todas. Nós possamos então ir acalmando os nossos pensamentos, serenando o nosso coração, acalmando o nosso espírito. Possamos levar o pensamento até Deus, agradecendo pela nossa vida, agradecendo por mais um dia. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, amigo, nossa Mãe Maria Santíssima. Agradecemos e cumprimentamos a irmã Anastácia e toda a sua equipe que nos recebem com tanto amor, que prepararam todos os cuidados, as vibrações, tudo aquilo que necessitamos nessa noite de hoje. Em especial, as equipes veterinárias, que são os responsáveis pelos trabalhos juntos aos nossos irmãos menores. Que cada um, encarnado, irmão menor, desencarnados, que aqui se encontram, aqueles que porventura não puderam estar aqui, aqueles também que nos acompanham pelo nosso canal, à distância, possam todos receber aquilo que necessitam, aquilo que estiver na possibilidade da espiritualidade. Em contrapartida, possamos também, através do Evangelho, aprender um pouquinho mais, fortalecer o nosso coração e doar tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para que os irmãos recebam o melhor nessa noite de hoje. Então, como sempre, nós iniciamos, que possam cantar junto com a gente a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim seja. Então nós vamos dar sequência para o nosso Evangelho. Lembrando que hoje é um Evangelho mais curto, né, pela presença dos nossos irmãozinhos. Alguém gostaria de abrir hoje? Quer? Então, o capítulo que foi aberto hoje, capítulo 17. Qual é o capítulo 17, Marcelo? Sede perfeitos. Sou eu. E esse capítulo, como o Marcelo fala sempre, né, é aquele que a gente deve imprimir ali e colocar na geladeira, né? Porque ele, em especial, esse trecho do Homem de Bem, que traz todas as características desejáveis para cada um de nós, né? Essa gradação de aprendizado, né, do dia a dia e as lições que o Evangelho vem trazendo até culminar com esse capítulo 17, que ele fala ali, ele condensa, ele resume para nós os nossos deveres, né? Aquilo que nós devemos buscar para nos tornarmos o verdadeiro homem de bem. Não é o homem de bem do sexo masculino, é o homem de bem do ser humano, né? Do espírito, um espírito que busca já o caminho do bem. E o item aberto para nós hoje chama-se O Homem no Mundo.
Então, dentro, né, dos 100 perfeitos, do homem de bem, existe essa, vamos dizer assim, fase que nós estamos vivenciando aqui, encarnados, né, que é o homem no mundo, como nós nos devemos portar enquanto encarnados, perante o mundo, né, perante as nossas vivências aqui na matéria. Eu acho que é Jesus que fala, né, nós estarmos no mundo sem ser do mundo, né? Que na verdade eu acho que é o grande desafio, né? Nós estarmos vivenciando tudo aquilo que necessitamos, aquilo que o mundo nos permite, porém sem nos entregarmos totalmente às coisas do mundo. É saber usar com discernimento, com cuidado, né? Como a própria espiritualidade nos fala, né? Tudo que está colocado para nós é para ser utilizado, porém, né, com moderação, com cautela, né? Então, como Paulo dizia, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Nem tudo eu posso, mas nem tudo vai ser bom para mim. Então vamos lá. Um sentimento de piedade sempre deve animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, vossos corações. Não deixeis permanecer nele nenhum pensamento mundano ou fútil. Elevai vosso espírito àqueles a quem chamais, a fim de que possam, encontrando em vós as disposições necessárias, lançar em profusão a semente que deve germinar em vossos corações e nele gerar frutos de caridade e de justiça. Então ele traz para nós, né, enquanto aqui estivermos, né, muitas vezes nós entramos, né, em comunicação, oramos, pedimos auxílio, né, a Deus, a espiritualidade, né, e como ele coloca, né, quando nós imploramos a assistência dos bons espíritos, né, então eles falam, para que tudo isso seja possível, né, nós temos que fazer a nossa parte, né? Purificar o nosso coração. Não tem aquela passagem que fala, né? Antes de ir fazer uma oferenda, vai lá e perdoa o vosso irmão, né? Então tudo que nós vamos fazer, eu acho que o grande ponto é a parte interior, né? Se a gente vai cuidando dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, nós vamos possibilitando que o exterior ele vá se ajustando, né? Atraindo aquilo que é bom, né? Conseguindo passar pelas situações que também muitas vezes vão sendo colocadas, uma vez que tivermos essa leveza interior, né? Então ele coloca, não deixeis permanecer nenhum pensamento mundano ou fútil. O que são pensamentos mundanos e fúteis? Né? Pensamento mundano, vamos parar para pensar, é aquilo que está ligado exclusivamente à matéria, às sensações. Então, dinheiro. Dinheiro é necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa alimentação. Porém, quando aquilo se enraiza dentro de nós, aquilo se torna o nosso foco e objetivo principal. A gente acaba passando por cima de coisas importantes para conquistar aquilo, né? É o que nos é ensinado. Nós estamos onde está o nosso coração. Se o meu coração está no dinheiro, eu estou ligado no dinheiro. Então ali vai ser a minha obsessão, né? Então eu deixo às vezes de fazer algo que seja importante espiritualmente, importante para o próximo, importante para a minha família, porque, olha, eu preciso ganhar dinheiro. Paixões, né? Paixões variadas, sejam de bebidas, de drogas, de sexualidade, de comidez, de qualquer coisa que faça o nosso coração vibrar por algo material, de sensações. Então, às vezes, isso, né, vai fazer com que, moralmente, às vezes, a gente se perca. Por quê? Porque nós estamos deixando esse pensamento, essas compulsões físicas e materiais nos guiarem, né? Então, é isso que eles falam, não deixamos prevalecer isso dentro de nós. Porque enquanto nós estamos no mundo, lembra que a gente falou logo no começo, né? Tudo nós podemos um pouquinho, então faz parte. O dinheiro faz parte. Ter algum tipo de prazer faz parte da nossa vida. Várias coisas. Eu quero tomar um gole de uma bebida.
pode beber uma bebida, você não precisa beber uma caixa. Você não precisa cair no chão. Você pode ter dinheiro, você pode trabalhar para ter dinheiro, mas eu não preciso trabalhar 24 horas porque eu quero ter mais e mais dinheiro. Eu posso, vamos dizer, gostar de aventura, mas eu não preciso pular de cima de um penhasco colocando minha vida em risco porque eu preciso ter mais aventura, mesmo colocando o meu corpo em situações de extremo risco. Então eu acho que é saber dosar as coisas, né? Então ele coloca assim, né? A mesma coisa a gente parar para pensar por um sentimento ruim. Enquanto encarnados, nós temos, né? Eu tenho raiva de uma situação que aconteça, eu fico bravo com alguém, mas nós não devemos deixar aquele sentimento tomar posse no nosso coração e aquilo se tornar uma raiz profunda que não saia. Aí eu fico o tempo inteiro ruminando, remoendo aquilo vai me adoecendo, me fazendo mal. Então é isso que ele traz para nós. O que não é bom, a gente dosa e tira, né? Deixa passar. Ou aquilo que está em exagero das coisas da matéria, a gente tem que saber, né, analisar para que isso não se torne, vamos dizer, em demasia, né? Eu estava até conversando hoje com a minha mãe, né, de uma orientação que eu recebi da espiritualidade, que nós temos, vamos dizer assim, pontos importantes na nossa vida, né? Então, a família, o nosso emprego, o trabalho que eu desempenho no centro, o estudo. Então, cada um tem as suas prioridades, né? E sempre quando a gente começa a focar demais em algum ponto, você acaba roubando, né? Ou negligenciando outro ponto. Então, a gente precisa ter esse cuidado em separar, em ter a disciplina de cuidar do nosso tempo, né? De gerir as nossas atividades para que a gente não acabe desequilibrando a balança daquilo que é importante para nós, né? Então nós temos, né, a necessidade do trabalho, mas a partir do momento que o trabalho se torna muito mais que os outros, você vai perder o tempo do seu filho crescer, você vai perder o tempo que você podia estar desenvolvendo uma atividade no bem, você vai perder o tempo que você poderia estar cuidando da sua saúde, perder o tempo que você poderia estar esparecendo a sua cabeça. Olha as síndromes que as pessoas vão ter hoje em dia, burnout e tantas outras coisas, que o estresse, o estafa, de tanta coisa que a gente vai acumulando sem poder, sem saber dividir, sem saber equilibrar, sem saber priorizar as coisas. E nós não sabemos, falando agora eu preciso, né, dar esse gás total no meu serviço, mas eu não sei se eu vou ter tempo para recuperar depois. Né? O tempo do filho crescer, você não vai voltar, né? O tempo que você tinha para cuidar da sua saúde, né? Você não vai ter mais. Já entupiu a artéria, já deu problema, já a diabetes já estourou, né? Você pode remediar, mas o estrago, o dano feito, ele não vai voltando, né? Então a gente manter, né, o equilíbrio, o cuidado para ir se policiando em tudo isso, né? Então ele coloca aqui, elevai o vosso espírito a quem chamais, né? Nós temos que, além de, né, pedir a orientação, o auxílio, nós temos que estar aberto a receber. Né? É igual, vocês já viram aquela imagem, né, que nós estamos pedindo para Jesus entrar na nossa casa, né? Mas ele fala, viu, eu estou aqui à porta, mas a chave não abre por fora, é por dentro, né? Você tem que abrir para eu entrar. Né? Então eles estão ali para nos ajudar, mas será que a gente está aberto a receber tudo isso? Né? No entanto, e aqui, né, e nele gerar frutos de caridade, né, falando, germinar nos nossos corações frutos de caridade e justiça, porque a caridade e a justiça são as condições fundamentais para a nossa elevação e nossa evolução. Né? O Espiritismo trabalha essa bandeira, né, de fora da caridade na nossa salvação. O que é isso? A justiça, né, que é fazermos ao outro, sermos justos, né, aquilo que queríamos para nós. E a caridade, que é a filha do amor, que sem a caridade, sem o amor, sem a doação, nós não vamos nos desenvolvendo, né? Não vamos crescendo, porque o grande valor do Espírito está no bem, né, que nós adquirimos. Por isso que esse capítulo ele é a cereja do bolo do Evangelho, que ele vai falar, aqui está todo o resumo da ópera, que é atingir a perfeição, passo a passo para sermos perfeitos, né, que é a destinação do Espírito. No entanto, não acrediteis que, estimulando-vos sem cessar a prece e evocação mental,
nós vos incitamos a viver uma vida mística, que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Então ele fala, né? Às vezes nós podemos nos confundir ou se perder achando que eu viver de contemplação e de prece eu vou estar no caminho do bem. Então nós vamos todos nos retirar para um retiro espiritual ali e vamos viver de prece. Né? O próprio Evangelho nos ensina, falei, será que você se isolando do mundo, você vai estar sendo submetido às suas provas, né? Sim, fazer prece é excelente, mas o nosso grande desafio não está ficar somente ali na vida mística, na vida contemplativa, e sim, né, pegar tudo isso que a religiosidade nos permite e colocar na prática diária das nossas relações, né? Não, vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Conformai-vos às necessidades, às próprias frivolidades do dia, mas conformai-vos com um sentimento de pureza que possa santificá-los. Ele está falando, faz o que tem que fazer, faz o que o mundo exige, porém, não o que o mundo exige de coisas que vai nos prejudicar moralmente, né? Faça aquilo que for bom e justo, mas mesmo que às vezes sejam frivolidades. Um exemplo, a gente tem necessidade de viajar para algum lugar? Não. Nós podemos viver uma vida inteira no mesmo lugar. Porém, a família quer dar um passeio, você tem condição, por que você não vai fazer um passeio? Mas você não precisa ir lá fazer um passeio e fazer mal para alguém, né? E prejudicar o outro, e gerar dentro disso alguma coisa que seja... Eu estou dando um exemplo bem superficial assim, mas tudo aquilo que a gente for fazer, mesmo sendo do mundo, que não seja algo a prejudicar a nós mesmos ou a alguém. Né? Faz parte viver as coisas do mundo, mas desde que santamente, né? Desde que sem nada, nenhuma consequência negativa. Sois chamados a entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes. Quem são os espíritos de naturezas diferentes que nós entramos em contato? Nosso próximo. Cada um aqui é um espírito diferente, cada um aqui teve um aprendizado, traz uma bagagem, tem os seus defeitos e as suas qualidades em determinados pontos. Né? Então, como diz aquele livro, né, que a gente sempre cita, que foi feito na casa, né? As diferenças e os diferentes. Né? Nós estamos em contato o tempo todo com pessoas, com espíritos diferentes do nosso. Né? De caráter opostos, não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que vem de uma boa consciência e da felicidade do herdeiro do céu que conta os dias que o aproximam de sua herança. Então nós podemos sim viver as alegrias do mundo, porém, sem que essa alegria macule a nossa consciência, manche aquilo que nós entendemos que seja bom, né? Não as alegrias da ilusão, né? Nossa, eu fico super alegre quando eu uso entorpecente e posso colocar. Então já não é uma alegria saudável, né? Não é uma alegria boa, não é uma alegria que vai nos fazer bem, né? Ou bem para a sociedade, para o outro. Então é o que eu estou falando, tentar, que não é fácil, né? Porque ainda às vezes a gente tem os vícios, nós temos os prazeres da matéria, né? Então, pelo menos saber dosar aquilo que não é bom, né? Se ainda não conseguimos eliminar de todo da nossa vida aquilo que não faz totalmente bem, mas que a gente consiga, com racionalidade, dosar tudo isso, né? Esse trecho é um pouquinho, eu só vou fazer mais um pedacinho para a gente não estender muito aqui. A virtude não consiste em revestir-se de um aspecto severo e lúgubre, em repelir os prazeres que vossa condição humana vos possibilita. Não é tornar a vida triste, a vida, eu não posso nada disso, né? Não é tornar a vida algo penoso, né? A nossa caminhada aqui. Basta reportar todos os atos da sua vida ao Criador, que dá essa vida. Vou parar por aqui que eu acho que isso aqui é bem legal, né? É só a gente parar para pensar. E se Jesus estivesse aqui do meu lado enquanto eu estou fazendo isso? O que ele faria? Eu acho que ele não faria nada, porque ele ia entender que nós somos ainda imperfeitos, né?
Mas se a gente reportasse, né, falasse, e aí, Jesus, faço ou não, né? Acho melhor você não fazer, acho que não vai ser bom para você. Então acho que é algo que não é adequado, não é bom para nós, né? E se estivessem fazendo isso? É aquilo que a gente deve se perguntar sempre quando for fazer alguma coisa para o outro, né? Se o outro estivesse fazendo dessa forma, o outro estivesse fazendo isso comigo, o que eu sentiria? Como eu veria essa situação, né? Então a gente pode estar tanto colocando o outro quanto pensando que Jesus está aqui do lado, né? Jesus, será que dá certo fazer assim? Acho que não vai dar muito bom não, né? Então é sinal de que a gente não deveria estar... Então é reportar os nossos atos, né? É realmente elevar o nosso pensamento na hora que nós formos realizar alguma coisa para a gente ponderar, né? Devo ou não, né? Vai ser bom ou não realizar isso. E aí eu acho que a gente consegue levar a nossa caminhada de maneira um pouco menos equivocada, sem tantas grandes consequências para nós negativas, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Trazer alguma opinião? Discordam? Não é fácil, né? É difícil não deixar o mundo, né, falar alto. Às vezes a gente, em algumas fases, vai se perdendo, né, por algum caminho. Agora eu preciso dar uma focada em algumas coisas, né? Acaba deixando de lado outros pontos, né? Porém, essa vigilância, né, são esses cuidados que são necessários para a gente não deixar a coisa enraizar, né, se descambar ladeira abaixo, né? Certo? Bom, então agradecemos mais uma vez a oportunidade, né, de vivenciar esses ensinamentos, que possamos então ir nos preparando para os passos, lembrando que nós temos os irmãos que se encontram à distância, nos nossos livros de prece, nos nossos tratamentos, que possam eles receber a visita da espiritualidade amiga, os cuidados que forem necessários, os medicamentos em seus lares, junto aos seus tutores, junto aos irmãozinhos menores, que cada um deles recebam aquilo que necessitam para a sua saúde física, mas o mais importante, para o seu equilíbrio, para a sua saúde espiritual. E por aqui nós vamos encerrando o Evangelho e seguindo para os nossos passos presenciais, que Jesus possa permanecer ao nosso lado, que Maria nos envolva a todos com seu amor, que o Anastácio e sua equipe possam conosco estar auxiliando a cada um naquilo que for preciso. Que assim seja.